Olá, boa noite. Estamos começando aqui uma reunião que a gente está planejando de fazer toda semana, uma reunião de encontro para estudo. A gente vai começar com o livro do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente quer ler em ordem, começar da primeira página, né? Não precisa ler um capítulo todo, né? A gente, dependendo do dia, do quão extenso for cada assunto, a gente vai ler e conversar. Então a gente vai estar gravando. A gente só não está gravando a prece. Então, se você puder aí na sua casa, pausa esse vídeo, faz uma prece aí para você primeiro, antes de iniciar. Então a gente vai ler e aí conversar sobre. Hoje é dia 9 de janeiro, terça-feira. Vamos fazer toda terça, se Deus permitir. A gente está ainda tentando resolver esse negócio do horário para ver como que vai ser ainda, mas a gente vai avisando às 8 horas da noite no Brasil, às 6 horas da noite nos Estados Unidos. É, e acho que é isso, né? Sim, ótimo. Você quer ler Ô, primeiro? Ah, tem uma mensagem escrito Got It. Eu clico nisso aqui, não, senão eu vou apagar. clica. Ou, ou Living Meet. É Não, got, stay. got It. Então tá, tá. É que eu tô com medo de... É porque eu apertei para gravar, ele te pede permissão. Então, você quer fazer a leitura? Eu faço. Posso ler? Porque assim, Camila, você tem que começar do começo, da capa, tudo. É isso que eu ia falar. Eu vi um Qual, negócio escrito aqui, ó. qual que é o seu tradutor aí? Esse aqui é o Salvador Gentili. Aqui é Evandro Noleto Bezerra. Aham. E aí, igual ele falou pra gente, então deixa eu aqui a capa. Para quem não conhece o livro, né? Aí aqui tem de novo, no meu tem de novo o título. Sim. E aí na próxima página tem umas coisas bem legais. Eu vou ler o meu, aí se você quiser ler o seu para ver se está diferente. Tá, Tá se for escrito, diferente, eu leio. tá. O Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida, por Allan Kardec. Aí tem mais uma frase aqui embaixo. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Tradução de Evandro Noleto Bezerra, e a editora é a FEB. Sim. Aqui também tem essas inscrições, também, essas transcrições, que é do Evangelho. Pode seguir. Qual que é o próximo? É o prefácio? Tem os negócios de copyright, né, da data, de quando for publicado, tal, tal. E aí tem o sumário, que é, né, o prefácio. Ah, quer dizer, o É, sumário, aí o prefácio. Quer ler o prefácio? pode ser. Você quer que eu leia ou você lê? Pode ler, Então, a gente pode ficar nesse encontro de hoje com só o prefácio, né? Que ele é bem amplo, né? pode ser. Então, aí no seu prefácio deve ter algumas palavras ou frases diferentes por causa da tradução. Uhum. Mas muda muito pouca coisa. Ó, o prefácio é assim. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Deixa eu interromper um pouquinho. Já vou adiantar. Adoro. Ah, O prefácio foi escrito está assinado aqui, o Espírito em verdade. de Então a gente deve, verdade. de verdade, o Espírito É, de verdade. Então a aqui gente tem também. que tomar mais cuidado com as palavras que são muito sérias, né? O Espírito de verdade, segundo muitos espíritas defendem, é o próprio Jesus. Jesus. Ele Aham. que apresentou a obra, né, pelo prefácio, tá? Então vamos lá. Nossa, já pensou? Então a gente tem que ouvir isso aqui, ler e ouvir, já como se fosse palavra de Jesus mesmo, que é a síntese de todo esse livro evangélico, tá? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos
aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Pode continuar a leitura os outros dois parágrafos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se entendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Aí tem alguma nota? Não. Tem. Pode ler a nota. Nota. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio, Allan Kardec. Então, aí foi como os textos, todos os textos aqui, né, foram ditados por espíritos, escritos por médiuns, né? Inclusive esse texto aqui, esse prefácio. E então, que a gente acredita até estar convencido que foi o próprio Jesus, é que é de muita valia, né? E É. aqui é uma síntese, resumindo, apresentando a todo mundo, né, Uhum. essa obra. Pode falar. Não, tô, peraí. Eu vou em verdade que são chegados ao tempo. É, pelo que eu entendo, não sei se está certo, mas pelo que eu entendo, é para tá explicando que esse livro tá falando sobre não só o espiritismo em si, mas sobre as verdades, vai, vamos falar assim, sabe? Não sei se é correto, porque o meu tio, quando eu fui no Brasil, né, o Paulo, ele falou que o livro, que eu não sabia isso, na verdade, que os livros escritos por Allan Kardec, né, esse, o Livro dos Espíritos, ou não sei se tem outros, não foi espírito que falou para ele. Ele fez umas perguntas e mandou para vários que poderiam ser grupos espirituais, só que na época acho que não chamava assim, né, grupo espírita, né? E aí coincidiu que as respostas desses grupos, e era tudo na América do Norte, que coincidiu de ser a mesma resposta. Então, na verdade, esse livro eu vejo mais como uma pesquisa científica do que como espiritismo. Não que não seja espiritismo, mas eu estou falando isso porque eu, para quem não sabe, eu tenho um marido que é ateu. Então, quando eu chego para ele conversando dessa forma, ele já ficou mais assim, tipo, né? Que não Sim. foi um espírito que, apesar da gente espírita acreditar que, por, igual ele falou aqui na nota de por via mediúnica, que a gente acredita nisso, uma pessoa igual o meu marido, ele não vai acreditar. Então, se você, já, por isso eu tô querendo já falar isso no primeiro vídeo, que não é só sobre, né, são estudos, são pesquisas para chegar nesse livro, né? Sim. O Allan Kardec tem isso mesmo. E isso aí a gente vai falar em outra oportunidade, com outras leituras, até outros livros da doutrina, né? Que ele começou a perceber que tinha muitas manifestações e muitas delas eram falsas, eram mentirosas, era para enganar, era para iludir, né? Mas Ah, aí ele pensou, aonde a fumaça, há fogo. Então, e foi pesquisando. E aí ele começou a descobrir que tinha muitas coisas que eram sérias e verdadeiras. E o que é verdadeira? É a pesquisa sistemática, mas assim, é uma pesquisa feita assim, que ele fazia aí onde ele estava e começou a comparar com, igual você acabou de falar, em outros países, começou a coincidir as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Então, ele falou, não, não é possível que ia falar de uma coisa aqui
é falado no Brasil, na França, nos Estados Unidos, sem a gente ter comunicação e coincidir de ser as mesmos significados, é uma prova que elas são coisas verdadeiras, né? E não Uhum. são aquelas outras que eram Uhum. só para enganar. Então, o trabalho foi feito assim, né? Com pesquisas. Então, ele foi juntando, ele tem muito material. Esse livro mesmo diz que tem muito mais material. Mas ele selecionou isso aqui, tudo que ele achou que era mais sério, mais importante, e o que interessava mais é isso aqui, né? Inclusive, Uhum. lá na frente, ele vai falar o que ele escolheu, qual era o critério de escolha. Vai falar depois, não vai ser hoje que ele vai Ai, que falar. legal. Então, quem acompanhar vai saber quais foram os critérios que ele usou para selecionar esses textos que estão aqui, tá? Sim, Então, ele foi fazendo isso aí, e foi selecionando e juntou e formou esse livro aqui, né? E depois tem os outros livros também que a gente pode futuramente estudar também. sim. Mas no caso do Evangelho, a gente vai saber depois como que ele selecionou, é de muita seriedade. Ele buscou o mais verídico, o mais sério possível, e coisas que aconteciam na época que ele estava fazendo esse trabalho, foi no século XIX, em meados do século XIX, ele foi juntando e deu esse trabalho aqui maravilhoso. Inclusive, aqui depois a gente vai ver falar também que esse trabalho também, como a doutrina espírita é um trabalho, principalmente, é uma doutrina filosófica, que é de estudo sistemático, ele vai falar no final que ela não está fechada, apesar de que a gente olhar aqui com cuidado, parece que é muito sério e que não vai ter jeito de mudar de tão sério, de tão importante e de tão verdadeira que é, né? Mas fala que futuramente a gente pode até outras gerações ver coisas novas, descobrir coisas novas e até modificar alguma coisa, ou diminuir, ou acrescentar, ou substituir alguma coisa. Mas a gente já está com esse livro aqui, quanto tempo já? 150 anos Uhum. e praticamente não foi mudado nada, né? Mas futuramente, mas está aberto para mudança, sim. Está aberto para mudança. Sim. Aí pode falar. Que mais? Não, acho que. Deixa eu ver. Essa segunda frase aqui, a primeira, eu falei isso por causa da primeira frase aqui, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tal, tal. Agora, a segunda, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas. A gente está passando isso desde sempre, mas agora está muito mais forte, eu sinto, ainda mais depois. Porque a gente, né, a nossa geração, a minha, né? Não sei, acho que você, não sei você, pai, mas a minha, a pandemia foi a primeira grande coisa que eu passei, né? Nunca passei por uma guerra muito grande, ou agora tá tendo guerra, mas teve a pandemia, né? Então, assim, eu acho que isso que tá falando aqui, eu vos digo em verdade, são chegados os tempos, né, dessas coisas serem restabelecidas. Eu acho que é por isso até que a gente sentiu essa vontade de vir aqui fazer esse estudo, porque tá acontecendo Uhum. isso agora, né? Sim, a gente já está vivendo momentos bem críticos, né? E a gente tem sorte de estar nesse momento. É claro que a gente já esteve, né? Sim. Porque na doutrina a gente acredita em outras vidas. A gente já esteve aqui antes de conhecer o Espiritismo, né? Que foi em 1850 e pouco, né? Mais ou menos. Aham. E agora a gente está com ele, que aqui foi aberto. Não tem mais segredo. Quando Jesus veio, há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, ele falou só o que, assim, o povo poderia naquela época aceitar, né? Porque antes dele, bom, isso aí vai vir depois. Eu estou até falando de coisa que está Também faz na frente sentido. aqui. Mas é assim, vai falar do Moisés, que para mostrar que existia um Deus só, e aí veio Jesus para mostrar a filosofia do amor. E ele veio, né? Vai falar aqui na frente, né? Ele veio para ser o cordeiro imolado, ou seja, a partir de mim, ninguém mais precisa sofrer. A gente precisa sofrer porque a gente quer. Ninguém precisa mais sofrer, porque eu já estou sofrendo por todos. Por isso que todas as religiões que são cristãs pregam que Jesus morreu por nós. Morreu por nós. Para a gente não precisar morrer mais, não precisar sofrer. Então, ele mostrou todos os ensinamentos, os caminhos, para a gente não precisar passar por isso. A gente ainda continua teimando, não aprendemos tudo. Mas ele deixou bem claro. Então, tudo que acontece do nascimento de Jesus para cá, que é o amor, a lei do amor e do perdão. Isso resume tudo que Jesus fez.
E aí ele falou que futuramente poderia ter novas revelações, que é a grande revelação, que é o Espiritismo, que veio revelar usou a vida após a morte e veio para revelar outros mundos. Jesus falou: na casa de meu pai tem tantas moradas, mas ele não explicou com detalhe. Agora vem tudo, entendeu? Porque ele mesmo já falava que viria futuramente, eu até me esqueci da palavra, é o Allan Kardec, como que pode ser chamado ele? Depois, a hora que eu lembrar a palavra, eu falo. Médium, não. O revelador, mais ou menos isso aí, mas depois eu vou falar a palavra certa. Então, que viria para dar para contar todo o restante das verdades que era preciso falar, porque o povo do século XIX para cá foi considerado como já poderiam estar aceitando. Muitos não aceitam ainda, muitos aceitam, né? Há muitos é incompreensível, para outros já compreendem, outros já vivem até na prática, que são raros, mas vivem o que a doutrina ensina, né? Então, ele abriu um leque enorme, né? Então, não tem como você mais voltar para trás, né? Por isso que está falando aqui que já são são chegados os tempos, que todas as coisas vão ser restabelecidas, né? Porque aí aqui fala que dissipou as trevas, que está querendo dizer que é isso aqui, o Evangelho está dissipando as trevas, está abrindo o véu dos segredos que sobrou ainda, que faltava ser revelado. Então a gente não pode reclamar porque está tudo aqui. Eu mesmo, quando era criança, eu não conhecia o Espiritismo. E eu ficava, sabe essas perguntas que todo mundo faz? O que que é Deus? O que que é o mundo? Para onde que eu vou? De onde eu vim? A resposta está na doutrina. Por isso que ele fala aqui. Poucas palavras, ele fala muito. Será revelados as verdades, os segredos, e as trevas sumirão. Por Entendeu? Pode quê? continuar. Tá falando isso, me veio na cabeça, porque não existe trevas nem escuridão, existe a ausência da luz. A A ausência da treva luz. é a ausência de conhecimento, é assim que eu vejo, sabe? É a ausência Abriu o de... conhecimento, acabou as trevas. É, Exato. porque É bem. quando você entende que você não precisa matar o outro, porque a gente tá falando isso de 1800, da época de Cristo, que o povo É, matava por uma coisa muito pequena, mas porque naquela época eles não entendiam. Agora você é. entende que você não precisa matar o outro para você estar bem, para você ser feliz, que dá para viver Sim. em harmonia. E a pandemia mostrou isso pra gente, de novo, que a gente precisa do outro, que é tudo interligado. Todos os acontecimentos, que nem você falou da pandemia e outras coisas, sempre vem com um aprendizado junto. Muita gente não aprende, outras aprendem, outras mudam o seu jeito de ver o mundo. Então, devagarzinho a gente vai abrindo os olhos para essas coisas. Que nem aqui fala que está dissipando todas as trevas, mas muita gente ainda continua, às vezes, na escuridão, porque ela fecha os olhos para a verdade. Sim. Ou seja, fecha o olho para você ver escuridão. Eu não... Uhum. Agora, abre o olho. Estou vendo as verdades, entendeu? É mais ou menos isso. É Tem isso. gente que fecha os olhos e não quer enxergar. Uns não estão enxergando, outros não querem enxergar, né? Tanto é que fala que o cego verdadeiro é aquele que não quer, não é aquele que não tem a visão, aquele que não quer enxergar, entendeu? Então, aqui deixa bem claro, né, nesse prefácio, que mostra essa parte aí das verdades Ah, lembrei, desculpa. Deixa eu abrir aqui um parênteses. É o Consolador. Kardec é o Consolador. Jesus prometeu o Consolador no futuro. É o Consolador. Muita gente não aceita. Imagina, o Consolador que veio falar todas as verdades que faltavam. As outras religiões não aceitam isso, mas a gente tem que concordar que ao você seguir toda a doutrina, você vai ver que ele é o Consolador que veio trazer, que veio abrir esse véu e mostrar todo a verdade que a gente precisa saber, né? De outros mundos, de outras culturas, de outras vidas, né? Então Uhum. é isso. E aí aqui fala, é só você abrir o coração e falar Senhor, Senhor, que você pode entrar no reino dos céus. Olha para você ver, entendeu? Então é isso aqui, entendeu? É só seguir é, essa doutrina, né? É Essa porque filosofia. é uma escolha, né? E isso É, me faz lembrar do meu filme favorito, Harry Potter, né? Que é, o Dumbledore falou isso pra ele e o padrinho, esqueci, o Sirius falou pra ele que todo mundo tem o bom e o ruim. O que te faz diferente, no caso do filme, o que fazia o Harry diferente do Voldemort eram as escolhas deles.
Então, aqui é a mesma coisa. Quando você tem o conhecimento, que aí vem também aquele negócio. Se você é ignorante, ignorante, eu falo assim, de conhecimento, ignorância de conhecimento, que não conhece, é uma coisa. Agora, quando você já sabe, aí vem isso daí que eu tô falando pra você. É uma escolha sua de escolher de fazer o bem ou fazer o mal, entendeu? Assim, é isso que. Então, que mais? então, e aí, como eu estava conversando outro dia com a Camila, a gente resolveu reiniciar, porque a gente já tinha iniciado, né? A gente vai colocar isso aqui lá no canal, que já tem outros textos que a gente já fez. Então, a gente Uhum. está retomando, depois de quanto tempo? Mais de um ano? 2 anos? Faz Muito mais, né? faz tempo. Faz tempo. Aí a gente sentiu, como a gente não está frequentando nenhum centro, no momento, sim, não tem uma frequência, a gente resolveu fazer isso, já que tem a tecnologia que ainda dá para a gente fazer, né? À distância, porque a Camila está nos Estados Unidos ou no Brasil, a gente consegue fazer presencial. Para mim, isso é presencial. Eu e É, você aqui é mas, presencial. A gente está presente em imagem, em som, né? Em espírito, né? Em energia. mas é. Então, é muito importante a gente seguir, reservar uma hora, pelo menos uma horinha na semana, né? Ou meia hora que seja aqui hoje, para a gente dar continuidade desses caminhos aqui que Jesus deixou para a gente, esse ensinamento e da doutrina, para a gente retomar isso aqui e começar a inserir na sua vida nesses caminhos. A gente já está bem, a gente agradece a Deus, a gente tem tanta coisa boa, mas a gente precisa mais. O conhecimento é infinito, então a gente precisa adentrar novamente, pegar esse fio condutor do conhecimento e da fé e da doutrina espírita, porque a gente tem muita coisa para viver, tanto nessa vida material como depois, futuramente, depois da morte corporal e a vida espiritual, né? Então a gente tem que se preparar para isso, tem que se preparar para enfrentar os problemas. Todos têm problema em todos os lugares do planeta, né? E a gente decidiu então voltar. E a gente espera que outras pessoas assistam esse vídeo para abrir um pouquinho a mente, um pouco mais do que já está aberta, né? E para quem está fechado, para quem tem a capacidade, Deus ajude que melhore para ver as coisas como elas realmente são, para a gente ter uma vida melhor, né? Espero que mais pessoas passem a vir nessa reunião. Vamos ver como que vai ser. Mas se não vier também, a gente não tem problema. A gente vai tocando, tá certo? Quem somos nós para querer alguma coisa? Porque o próprio Chico Xavier, olha só que espírito, né? Que espírito, espírita e que espírito que é o Chico Xavier. Ele ficou muito tempo indo no centro espírita, fazendo evangelho sozinho. O Chico Xavier. Depois ele arrebanhou uma multidão, né? Porque ele é um espírito muito nobre, né? Então, mas por quê? Porque ele não desistiu. Então, a gente, ou sozinho, ou em dois, ou em três, ou em 10, não importa, né? O que importa é estar fazendo. Vai. Pode falar você, Camila. Eu vou ainda É, até dar uma meia horinha, né? Ainda não deu meia hora, mas vamos discutir mais uns minutinhos. mas hoje eu não tô mais dali. Eu acho que esse aqui é o prefácio, né? A gente tá falando tudo isso aqui porque o prefácio é isso, é uma iniciação do que vai ser dito, Uhum. do que vai ser estudado, e, né? A gente tá falando isso, você falou do Chico Xavier, se alguém tiver curiosidade de pesquisar sobre ele, do Allan Kardec, se for, pode deixar aqui nos comentários, se alguém tiver dúvida, não sabe, não tem ideia de quem que é, a gente pode responder também. O que mais? Também quem for acompanhar ou quiser seguir, sabe que é só dar sequência no Evangelho. A próxima a gente vai entrar na introdução, né? Próxima semana. Então é isso. E aí, por que que a gente está fazendo desse jeito, desde o começo até o final, né? A gente poderia abrir, né, na doutrina, quem não conhece a doutrina espírita, geralmente a pessoa senta no ambiente para fazer o evangelho, antes do trabalho, a pessoa pega assim, abre o livro, né? E ela fala, essa lição, vou ler. Pode ser assim, mas a gente está fazendo diferente, por quê? Para a gente ter o conhecimento do todo, Uhum, desde o início, com a introdução, com, né, a apresentação do livro, tudo, e depois vem as lições, a gente vai conhecer ele na totalidade. Vamos uhum, conhecer todo ele, né? Então, vai demorar, demora muito tempo, né? A gente não vai acelerar, a gente não precisa acelerar. Aí, futuramente, se a gente concluir o Evangelho, a gente pode pegar outro livro. A gente pode também interromper, Camila, fazer a primeira semana o Evangelho, na segunda semana do mês um outro livro, isso a gente vai decidir depois.
mas por enquanto vou ficar nele, tá? Então a gente vai tocando o barco desse jeito. Então quem quiser estão convidados a participar dessa reunião. Quem quiser põe comentário, né? Você vai gravar o vídeo no YouTube, aí põe e a gente vai. A Camila põe ou eu ponho o convite do Zoom para participar também, né? Junto, né? Se quiser. Ou não, ou ver depois a gravação também. E se quiser discutir alguma coisa no comentário, pode discutir também, porque é igual tá eu e ela. A gente decidiu, em vez de um pegar e fazer a leitura e fazer a explanação, a gente resolveu ler, lógico, só um ler, ou ler metade, metade, e em seguida a gente discute, já direto, né? Fica bem democrático, tá? Fica E a mais gente, dinâmico, né? a gente vai procurar fazer assim meia hora para não ficar grande, né? E também todo o trabalho de estudo, espiritismo, tem que ter disciplina, tem que ter início, tem que ter o final e não pode ser longo, no máximo meia hora, né? Fica uma coisa mais produtiva, mais sintética, não fica cansativo. Uhum, E porque não adianta você ficar falando 2 horas, se meia hora você aprende muita coisa. Por exato. exemplo, só esse prefácio mesmo. Se você ler ele, você tem muito horas, dias, meses para você pensar nisso, porque ele fala de coisas muito sérias aqui, né? Fala que a gente está num momento de abertura, né? Só depende de cada um de nós, né? Pode falar. Uhum. Não, e eu tô vendo aí que você tá falando isso, essa última frase aqui, acho Uhum, que, acho que fecha tudo exatamente o que a gente tá falando. Ó. Homens, irmãos, a quem amamos, uhum. estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. Então, assim, isso você escuta em todas as religiões, e acho que é isso que Deus, Jesus, né, que eles querem, simplesmente que você só ame uns aos outros. Parece simples, mas não é simples, né? Por isso que a gente está aqui para estudar, para entender. É, nossa, esse prefácio foi muito bom. Nunca tinha lido o prefácio. Por isso que é bom começar a ler, porque eu nunca ia abrir só no prefácio. Ela não ia, porque é a Nunca, primeira página, praticamente, entendeu? quase a primeira. Eu acho que as primeiras páginas eu nunca li, porque você nunca abre no começo. Então, É. Você vai ver a introdução, tem muita coisa também. A introdução é grande, não enorme, eu dá tô para fazer vendo uma aqui, introdução. Ela é enorme, nossa, página, entendeu? Então, a gente vai ter muita coisa que ver, vai. muito conhecimento. Então, é só coisa boa mesmo, não tenha dúvida. E também, a gente vai fazendo gradativamente, conforme dá para ir fazendo, porque, como você acabou de falar nessa frase aqui, né? Como que fala aqui, que é onde eu falo aqui, ó. Irmãos que amamos, estamos juntos, amai-vos também uns aos outros. Ah, amai-vos uns aos outros. Todo mundo ama alguma coisa ou alguém, mas de uma maneira. Tem gente que ama coisa boa e ama coisa ruim. Tem gente que ama Jesus e ama coisas maléficas. Uhum, Então, todo mundo ama. Porque o estudo, amor, entendeu? Para ver, a gente tá amando de verdade mesmo, amando da maneira certa, as exato. coisas, as pessoas certas, entendeu? O que que é o amor? Amar o outro. O amor ao próximo é o amor fraterno, que é o mais belo, é o Uhum, mais sério possível, né? Que é o amor fraterno. Que se existe realmente o amor fraterno, como Jesus ensinou há 2000 anos atrás, a vida das pessoas do mundo muda muito, muda muito. Então, é para isso que é o estudo, para a gente direcionar, para a gente saber quais as atitudes que a gente tem que manter, quais a gente tem que retirar, tem que acrescentar ou modificar, entendeu? É assim, eu estou lendo, eu estou discutindo, eu estou me doutrinando, estou doutrinando você. Você está me doutrinando. Quem está me ouvindo está me doutrinando. Quem ouve doutrina, quem fala está doutrinando o outro e a si mesmo, entendeu? É uma via de duas mãos, vai e volta, entendeu? E aí, quem for ver depois e na sequência, eu mesmo vou ver o vídeo depois, eu vou continuar sendo doutrinado, porque a mente vai abrindo aos poucos, né? Vai abrindo. Por isso que tem que ter esse trabalho assim, sistemático, toda semana, porque cada dia que você começa uma reunião, se sai dela outra pessoa, melhor, com certeza melhor, né? Porque os ensinamentos aqui é só para melhorar, né? Não tem dúvida. sem conhecimento nunca é demais. Não tem demais. Tem infinitos conhecimentos, por isso que a gente tem que estudar sempre. Né? Uhum. Então, é isso. É uma filosofia de vida, a filosofia da doutrina espírita. Esse que é o verdadeiro espiritismo. Os outros são outros tipos de culturas e religiões.
espiritismo mesmo verdadeiro, que é esse termo que foi aqui iniciado por Kardec, da doutrina espírita é baseada nos livros que o Kardec codificou lá atrás, né? Uhum. Há 150 anos atrás. Então a gente tem um tesouro aí para explorar aí e para melhorar a nossa vida. Tá dando 30 minutos? Tá. O que que você acha? Acho que é isso, né? Hoje, para uma introdução, acho que foi boa. Foi muito bom. Prefácio, né, escrito pelo Espírito de Verdade, só podia Não ser é? bom, né? E só para lembrar Olha, que a gente fez uma prece antes, nós vamos fazer uma depois, mas a gente não vai deixar gravado aqui só para não ficar longo. Então faz uma prece na sua casa, nem que seja só um Pai Nosso, alguma coisa assim, né? sim, pode ser uma lida, uma decorada ou uma voluntária. Qualquer prece é bem-vinda. Isso. Então acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Podemos até terça-feira que vem, então. Então até boa noite para todo mundo. Boa noite. Mesmo horário e terça-feira, às 8 da noite. E nos Estados Unidos, às 6 da tarde. 6 da tarde. Então, beleza. Tchau, tchau. Tchau.